Que bom, que alegria estarmos reunidos mais uma noite para estudarmos esse livro tão importante que traz tantas reflexões para nós. Hoje vamos estudar o capítulo 4, livro Missionário da Luz, e o nosso facilitador será o Leandro. Seja bem-vindo, meu querido, a palavra está com você. Obrigado. Boa noite a todos, é um prazer. Agradeço o convite da coordenação do estudo, pela confiança. E eu gosto muito desse grupo da quinta-feira, porque é um grupo que estuda, e quando a gente facilita o estudo para um grupo que estuda, todo mundo aprende, né? Aquele que faz a facilitação aprende, aqueles que estão frequentando e que fizeram anotações também aprendem, também têm a oportunidade de compartilhar. Então, eu gosto dessa dinâmica e eu vou continuar, sempre que for convidado, eu vou continuar trazendo essa dinâmica para nossas aulas, né, digamos assim. Então, por esse motivo, eu preparei uma apresentação, na verdade, não preparei para esse estudo especificamente. No final do ano passado, eu levei esse tema para a mocidade, então eu fiz um material para eles, e eu vou trazer o material que eu fiz para a gente poder dar uma olhadinha agora. E aí eu vou fazer essa apresentação, no máximo 30 minutos, e aí depois eu vou abrir a fala para todo mundo poder trazer as suas impressões sobre o capítulo. É um capítulo bem extenso, de fato, mas é um capítulo que eu acho que ele complementa de maneira perfeita o capítulo anterior, que tem uma descrição bem gráfica, bem visual dos efeitos, né, quais são os efeitos, os sintomas, o que visualmente você consegue perceber do vampirismo, né, dessa prática, digamos assim. E aí, nesse capítulo, então, a gente tem as orientações, né, do que são aqueles fenômenos, de qual maneira eles se sucedem. E aí eu preparei uma apresentação que introduz o tema, e aí depois que eu passar essa apresentação, a gente comenta sobre o capítulo, e aí a fala está franqueada, vai estar aberta a todo mundo para poder trazer as suas impressões. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu botar... Ver se eu consigo fazer a apresentação. Estão conseguindo ver certinho a apresentação? Só dar um joinha. Sim, sim. Show, perfeito. Bom, então, uma das principais fontes para esse material é o livro do mesmo nome, do José Herculano Pires, que é um livro que ele não é psicografado, ele é um livro do autor, digamos assim. E ele é bem interessante, é um livro que não é muito extenso, mas que é importante que a gente leia passando pelo nosso crivo. Isso é fundamental, por ser um livro que não vem da espiritualidade, por ser um livro que tem como origem um autor encarnado. Então, é importante a gente estar sempre refletindo nas palavras para que a gente não se deixe levar e não assuma nada para a gente sem a devida reflexão. Mas ele começa introduzindo que o vampirismo é um elemento básico do desenvolvimento da vida em toda a natureza, porque a lei da diferenciação na unidade, a que Kardec se referiu, rege a todos os processos de desenvolvimento. Tudo começa no uno, no indiferenciado, para se multiplicar sem se desligar da unidade original nas proliferações necessárias. Ou seja, o que o José Herculano começa introduzindo é que na natureza, as coisas se multiplicam, né? Então, eu trouxe até aqui uma imagem que traz um pouco dessa ideia, né? O feto, né? O espermatozoide, depois que ele fecunda o óvulo, ele então passa a se multiplicar, como está aparecendo aqui na imagem abaixo, e o José Herculano, então, diz para a gente que isso é um fenômeno que ele é natural. Esse seria um aspecto do vampirismo no sentido natural da coisa. Tudo começa numa unidade, em algo que é indiferenciado, para então ir se multiplicando e crescendo sem nunca perder aquilo que existia de original. Então, as nossas células, as células que compõem o corpo humano, elas se multiplicam e se multiplicam sem cessar, mas ele nunca deixa de ser uma célula que pertence a um corpo humano. Ela nunca perde a essência original dela. Ele continua dizendo que os seres eles se desenvolvem em cadeia e se ampliam em famílias. Para esse desenvolvimento e essa ampliação, uns se apoiam nos outros, sugando-lhes os elementos vitais numa reciprocidade constante.
A natureza é uma unidade que se desdobra sem cessar na multiplicidade dos seus próprios elementos constitutivos. Ou seja, nós nos desenvolvemos em sociedade, em microsociedades, primeiro na família, depois nos ambientes sociais, e nós nos desenvolvemos à base de outras pessoas. Então, eu vim da minha mãe, do meu pai. Quando eu estou na escola, eu preciso do meu professor, do meu colega, para poder, então, subir essa etapa, para poder aprender um conteúdo, para poder passar por uma prova, enfim, passar por uma avaliação. Então, esse processo essa dependência que a gente tem para poder aprender um conteúdo, aprender um tema, qualquer que seja, e evoluir, é algo que faz parte da natureza. É essa tese que o José Herculano introduz para a gente nesse livro. Mas ele continua dizendo, ele continua dizendo o seguinte: os filhos vampirizam os pais. A família se mantém, geralmente, no sistema das vampirizações mútuas ou recíprocas. Nas classes e agrupamentos sociais, o vampirismo é coletivo e até mesmo massivo. As cúpulas sociais vampirizam as classes inferiores de maneira consciente e metódica, fazendo das estruturas sociais poderosos sistemas vampirescos regulamentados por leis. Então, ele aqui, continuando, reafirmando a tese dele, de que as nossas relações sociais são relações de vampirismo, ou, por que não, relações de interdependência, né? Então, os filhos dependem dos pais, dentro das famílias dependemos uns dos outros, né? Depois que os filhos crescem, aí os pais passam a depender dos filhos, né? Então, meu avô, essa é uma relação de em algum momento os filhos passam a cuidar dos pais, e na sociedade essa relação também é contínua. Ele até cita, no caso na nossa organização da sociedade, que pessoas que estão em esferas superiores da sociedade vampirizam, nos termos dele, pessoas que estão abaixo, né, em relações de trabalho. Então, essa é uma pontuação que ele também faz. Só que o que acontece? Em algum momento, a gente perdeu a linha, que é uma relação natural, e ela deixou de ser uma relação natural para ser uma relação excessiva, que é o que ele vai pontuar a partir de agora. Perturbamos por toda a parte os processos mesológicos naturais. Mudamos violentamente o modo simples de viver e caímos na armadilha do pedantismo e da sofisticação. Ele vai dizer que a gente se desnaturalizou. Então, se o nosso estado natural é o estado de equilíbrio, quando nós saímos do equilíbrio, quando a balança sai do ponto neutro e ela pesa para o nosso lado, nós deixamos de estar no nosso estado natural, fomos para o estado do excesso. Rompemos as nossas relações normais. O que é o normal? O normal é a norma, é o que é natural, é o que é o padrão, é o que é estabelecido. Quando alguma coisa foge da norma, ela deixa de ser normal. Então, nós rompemos as relações normais, as relações naturais com a natureza e passamos a explorá-la com violência, a abusar da sua generosidade e da hospitalidade que nos oferecia com gratuidade e bondade. Então, nós, e quando eu digo nós, não nós aqui, mas nós, o maior nós, né, a nossa sociedade, nosso grupamento humano na Terra, se perdeu e a balança pesou para o nosso lado. Nós, então, passamos a violentar a natureza, a nos dirigir à natureza com ganância, buscando cada vez mais sem dar a nossa parte, que é um ponto muito forte no capítulo. Quando a gente lê o capítulo, ele fala muito sobre esse abuso que a humanidade teve e ele fala especialmente com relação aos animais. Ele cita o caso, por exemplo, do fígado do pato, como é que é o nome? Do foie gras, que ele não cita o nome foie gras, mas a descrição que ele dá é essa, que é a criação dos patos
só que com restrição de liberdade, ou seja, os patos não têm o direito de ir e vir, digamos assim, e eles são alimentados numa dieta rica em gordura, proteína, uma dieta absurda, que incha o fígado do pato, isso faz com que ele agonize terrivelmente, e aí esse alimento, né, esse fígado super inflado de substâncias, ele vira um alimento super sofisticado na nossa sociedade, que é o foie gras. Então, ele cita esse exemplo, ele cita outros exemplos, e a gente, com certeza, sabe de vários, de animais que são criados de maneira única e exclusivamente destinados ao abate. Então, são criaturas, são animais que vivem para ser abatidos, em que vivem de maneira que o gosto deles vai ser o mais aprazível possível, o mais específico possível. Então, no capítulo fica muito evidente isso que o José Herculano traz no livro, que é esse excesso, que a humanidade se perdeu no excesso e no abuso na natureza. Então, se essa relação de interdependência, se essa relação vampírica, ela é uma relação normal, hoje ela é, no sentido social da coisa, uma relação abusiva, ela é uma relação excessiva, é uma relação que foge da norma e, portanto, ela é a mais, ela é extrapolada. Bom, podemos dizer, com Rousseau, que sofremos a queda da mundanidade, perdendo a bondade natural que Deus nos concedera no Éden dos primeiros tempos. Vampirizando-nos mutuamente, vampirizamos a natureza, exaurindo seus recursos que pareciam inesgotáveis, e tivemos de sofrer as consequências desse abuso criminoso e suicida. Eu acho oportuno que ele cite que é um abuso suicida, porque nós fazemos parte da natureza. Então, ao depredar a natureza, ao retirar dela os seus recursos finitos, ao consumir mais do que é possível repor, nós também nos colocamos em uma situação complicada, porque nós dependemos desse sistema. E um sistema enfraquecido faz com que nós também estejamos vulneráveis e enfraquecidos. Bom, ele continua citando que Deus não nos pune, não nos castiga, pois o seu objetivo é a evolução, o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades divinas. Mas leis, que são todas as leis naturais e não apenas as leis morais da consciência, constituem-se de ação e reação que muito bem conhecemos. Conscientemente, portanto, nos castigamos a nós mesmos, desencadeando com nossas ações inconscientes as inconscientes reações das coisas e dos seres. Se não acordarmos ao tempo desse delírio, recorrendo à razão para encontrarmos novos caminhos, seremos levados à loucura e ao genocídio. Então, é oportuno, é super importante a gente ter isso em mente, que não é um castigo, que o sofrimento pelo qual a humanidade passa hoje no sentido ecológico da coisa não é um castigo, é uma consequência das ações que foram tomadas anteriormente, é uma consequência do excesso, do desvario, da ganância, da imprevidência. Então, tudo aquilo então que a humanidade hoje está colhendo é fruto do plantio anterior. E aí esse grifo em vermelho no meio do texto, eu acho bem interessante, porque as nossas ações inconscientes desencadeiam as também inconscientes reações. Não é um castigo, não é algo como uma punição divina, ou como uma punição da natureza, ou como uma punição de nada. É um reflexo, é uma consequência. E isso a gente está falando da natureza. O capítulo fala muito desse aspecto natural, mas também a gente tem que lembrar no sentido do vampirismo, que é o que a gente mais conhece e que é o que eu vou abrir daqui a pouco, que é no sentido das energias. O processo vampírico, de vampirismo energético, também é um processo inconsciente, não é uma punição, um castigo. O espírito vampirizador não chega e fala assim, eu vou vampirizar essa pessoa. Não necessariamente. São reações inconscientes por compatibilidade energética, mas a gente vai chegar lá. Não vamos atropelar. Ele segue dizendo que nós estamos viciados na futilidade, na satisfação dos prazeres fáceis, sentimos a saudade aguda dos chamados momentos felizes.
da euforia dos sentidos enganadores e, atraídos pelo passado recente, tentamos voltar às condições perdidas, ao falso Éden de que fomos expulsos pela ignorância de que a serpente se vale para nos impedir de chegar depois à árvore da sabedoria. Então, José Herculano é isso. Essa escrita é José Herculano, é uma figura que é clara pelas imagens que ele traz, o Éden, a maçã, a serpente, mas o processo todo está aqui. Nós nos afastamos do Éden, nós nos expulsamos do paraíso, por tudo isso que a gente já conhece, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso apego à materialidade, pelo nosso apego à futilidade, aos prazeres fáceis, pelo nosso desejo de não sofrer, de não sentir dor, e aí nos refugiamos nos prazeres da carne, enfim, tudo isso é o que nos expulsa desse Éden. Bom, os vampiros, então, caem sobre nós e nos colhem de novo em suas garras e bocas vorazes. Não obstante, não foram eles que nos conquistaram, fomos nós mesmos que nos entregamos, e a força e o poder com que eles nos dominam não são deles, mas nossos. E é aqui o que a gente estava falando anteriormente. Esses processos são processos inconscientes, e são processos que são motivados pela nossa própria ação, pela nossa própria vontade, de alguma maneira. Então, se o espírito que nos vampiriza, que se aproveita da nossa energia, ele se mantém nesse estado, ele não se mantém somente pela sua vontade, mas pela nossa. Quantas vezes, né, eu imagino que nas mesas mediúnicas, um espírito seja interpelado por um orientador do porquê que o espírito não se afasta, por que ele não segue adiante, e o espírito responde, mas eu me afasto, mas ele me chama de volta. Ele me chama de volta pelo seu pensamento, pela sua ação, ele não consegue me deixar partir. E isso também está relatado no livro. Isso também está relatado no livro, que se os médiuns que estavam ali fortalecidos pela reunião mediúnica se lembrassem cotidianamente dessa força, eles afastariam os espíritos vampirizadores que estavam lá de fora esperando eles saírem. Mas eles não têm, eles não desejam se libertar, então não o fazem, porque se o desejassem, poderiam. E aí eu trouxe uma citação aqui do livro, que para a gente poder amarrar todo esse discurso que José Herculano fez, que é uma orientação do orientador, né? do Adriano. É Adriano? Não é Adriano, né? Enfim, do orientador de André Luiz, que está nesse momento dando a mensagem, ele fala o seguinte: semelhante realização é de importância... Alexandre, perfeito. Semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Então, tudo aqui em acordo com o que a gente vem discutindo com relação às falas de José Herculano e também com o que a gente tem de conhecimento da doutrina. Jesus nos orienta que a gente deve fazer aos outros que a gente gostaria que fosse feito a cada um de nós. Então, se a nossa atitude com esses seres inferiores, que ainda não têm o intelecto suficientemente desenvolvido para estar ao nosso lado como irmãos, se nós não temos carinho com essas criaturas, como podemos esperar a proteção da espiritualidade superior se nós não estamos em uma situação de proteger aqueles que estão abaixo de nós, de alguma maneira? E aí, por esse motivo, se não protegemos aqueles que estão abaixo de nós, e não só não protegemos, como abusamos deles, nós também estamos suscetíveis ao abuso daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que estão na mesma sintonia que nós, que estão no mesmo lugar
que nós estamos, que é o lugar de abusar, que é o lugar de não proteger aqueles mais vulneráveis. A viciação, seja de que tipo for, amolece a vontade humana, e só com a ajuda enérgica de doutrinadores habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de salvá-las, poderão retê-las no tratamento necessário. O apego às substâncias materiais, à materialidade, às viciações, às paixões, nos enfraquece a nossa vontade e nos torna suscetíveis a esse tipo de abuso. Então, não tem como alguém que é materialista não estar suscetível aos descaminhos da matéria. Não tem como alguém que é apegado às viciações humanas, aos prazeres humanos, aos prazeres superficiais da vida na Terra, essa pessoa não está suscetível às armadilhas que esses prazeres lhe impõem. Porque o processo de viciação é um processo que automaticamente nos torna mais fracos, torna a nossa vontade mais fraca. Eu costumo dizer que... Eu não costumo dizer isso, mas, enfim, uma reflexão que eu fiz na mocidade, na época que a gente estava falando sobre esse tema, é de que se no nosso desenvolvimento emocional a gente se acostuma a algum tipo de bengala, algum tipo de recurso para facilitar alguma sensação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, é só um exemplo, e que, no caso, a maneira que eu encontrei de combater a minha ansiedade é através do cigarro. Então, quando eu estou muito ansioso, eu saio de casa, acendo um cigarro, aquele movimento, aquela tragada do cigarro é algo que abaixa um pouco a minha pressão, e que o cigarro faz isso, e isso me deixa menos ansioso. E aí, cria-se automaticamente na minha cabeça um mecanismo de que eu não preciso aprender a lidar com a minha ansiedade, porque tem um recurso externo que regula a minha ansiedade. Está claro o que eu estou querendo dizer? Então, a partir de agora, eu não preciso desenvolver um mecanismo, porque o mecanismo é externo. Então, esse vício que eu desenvolvi, porque a partir de agora, como eu não desenvolvi um mecanismo, sempre que eu estiver ansioso, eu preciso fumar, porque não existe dentro de mim artifícios, mecanismos, ferramentas para lidar com a minha própria ansiedade. Só existe essa ferramenta do lado de fora. E isso acontece com tudo. Com a frustração, com um sentimento de tristeza, com um sentimento de solidão, com um sentimento do estresse, com algum sentimento de inferioridade. Eu começo a colocar outras coisas para preencherem esse lugar que eu deveria preencher, que eu deveria buscar a ferramenta, que eu deveria buscar mecanismos de combater, e aí todos esses recursos estão do lado de fora. E eu passo a depender desses recursos porque não há dentro de mim os recursos que combateriam aquele sentimento. Então, é isso o que o José Herculano coloca. O vício, ele amolece a nossa vontade, porque ele impede que eu mesmo desenvolva os recursos necessários para combater qualquer sentimento ou angústia ou dificuldade que eu venha a experimentar. Bom, aqui é mais uma citação do livro, né? Então, é a hora em que ele introduz o conceito de vampirismo, de vampirizadores, né? Em que o Alexandre vai dizer que, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, né? Aquele que se retira do sepulcro alta à noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Essa é a definição que a gente tem aqui no planeta Terra. Ele diz que ele não sabe quem é o autor de semelhante definição, mas ele, no fundo, não está errado. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente, ou seja, de maneira indevida, das possibilidades alheias. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, desde que haja a possibilidade, a oportunidade, desde que haja a porta de acesso livre, esse vampiro, esse espírito, irá se valer dessas energias a qualquer hora, sem especificação.
Em outras palavras, o espírito desencarnado, na busca por sensações de ordem inferior, se afeiçoa a determinada pessoa encarnada que possui afinidade vibracional com ele, e a partir daí passa a conviver com a pessoa. Durante esse convívio, costuma induzi-la a fazer suas vontades, principalmente no que é ligado ao vício. Então, o ser encarnado, ele abre as portas, e o ser desencarnado, então, convidado pelo encarnado, se aproxima. E a partir do momento em que há aproximação, em que há a fixação, de alguma maneira, em que há essa proximidade muito maior, o espírito ele passa a sugerir, mas é uma sugestão. Como diz lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona se influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginas, né? A espiritualidade responde, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, mas são sugestões, são influenciações que na sua origem parte de nós, porque se não partisse de nós, o espírito não estaria próximo para sequer sugerir, para sequer se aproximar. Bom, e aí o processo ele acontece basicamente dessa maneira. O vício desequilibra a mente, o vício ele enfraquece a nossa vontade, nos torna mais suscetível à rescindência do que quer que seja. A mente desequilibrada torna denso o corpo mental, o corpo espiritual e os centros energéticos envolvidos. Então, indo na contramão do nosso trabalho, que é de aliviar os nossos centros, de tornar, não é aliviar, de tornar menos denso os nossos centros de força, o nosso campo mental, que é de fazer um movimento sempre em direção ascendente, que é de nos desmaterializarmos, que é de nos focarmos nos ensinos do alto, que é de nos desapegarmos das vantagens da matéria. No sentido contrário a isso, o vício torna o nosso campo mental, os nossos centros de força, torna as nossas energias mais densas. E isso faz com que estes lugares, que é o terceiro ponto, acumulem matéria densa que, carregadas de magnetismo, servem de atração e alimentam espíritos que são viciados nessa espécie de energia. Então, a atitude do vício desequilibra a nossa mente desequilibrada torna mais denso o nosso corpo mental, nosso corpo perispiritual, os nossos centros de força, e esses centros de força mais materializados, mais carregados de magnetismo, atraem para si o que ele fala no capítulo anterior, que são aquelas larvas, né? aquelas larvas que ele fala no anterior, aquelas larvas que em um médium está localizada nos centros de força da região sexual, em outros está mais próximo do fígado, em outros está mais próximo do estômago, em outros está mais próximo da mente. Então, esses centros de força que estão ligados ao vício se tornam mais materializados, mais magnetizados, e que fazem surgir essas larvas, que eu não coloquei no material da mocidade, que eu achei que seria muito gráfico, mas aqui a gente pode... né, amor? Muito gráfico. Mas aqui a gente pode explorar. Então, a gente cria-se essas larvas, e essas larvas extremamente magnetizadas, porque consumiram a energia também densa do médium, é que atrai os espíritos vampirizadores. E esse processo, então, como a gente vem dizendo, é um processo que ele é instintivo. Todo o processo é feito naturalmente e rapidamente. O espírito vampirizante, muitas vezes, o faz sem entender como ocorre. Acaba por absorver também as energias vitais da vítima, resultando em enfermidade na vítima, no espírito que ainda está encarnado. Esse magnetismo absorvido pelo espírito infeliz dá-lhe a ideia da vida material, sente-se novamente vivo nessa dimensão vibratória e em estado de euforia. Então, nesse processo, o espírito vampirizador ele acaba retirando a energia do médium, retirando o magnetismo do médium, o que faz com que do encarnado, que faz com que o encarnado fique enfermo, e que o espírito desencarnado se sinta encarnado. Que o espírito, ele mais uma vez sente aquilo que, no momento que ele está desprendido do corpo, ele já não consegue mais sentir as sensações materiais.
Bom, aqui a gente pode interromper. E aqui, então, a gente tem uma introdução ao tema, que eu acho que dá a gente a ideia de como o mecanismo acontece. A gente conseguiu também cobrir essa temática que o capítulo introduz, que é a explicação do Alexandre, e essa pontuação que ele faz com relação ao excesso que a humanidade caminha e o porquê que a humanidade, então, abre portas à vampirização. E aí, então, agora a gente abre, todos estão convidados a compartilhar as impressões do capítulo e a gente vai, então, comentando em cima disso que André Luiz apresenta, disso que a gente trouxe, do José Herculano, e das impressões de cada um. Então, agora estão todos convidados a também participar da aula. Aí, né, trazendo, você até falou já um pouquinho sobre isso, que no final ele traz essa reflexão para o desenvolvimento mediúnico, que foi o tema do capítulo anterior, né? E que ele fala que, exatamente, você já até falou isso, que ele fala que ali todos são beneficiados, mesmo não chegando preparados para a reunião, né? Que é o que acontece na reunião anterior. Só tinha um médico preparado para o trabalho, né? Então, ele diz que, apesar da gente chegar despreparado, todos são beneficiados, mas quando saímos daquele ambiente protegido pela espiritualidade, a gente dá o braço de novo naqueles amiguinhos e continua permutando uma energia que não é salutar para nenhum dos dois, né? Encarnados e desencarnados. Porque é legal, eu acho que é importante a gente entender o mecanismo, porque, e aí eu acho que existe um pouco da nossa comunicação enquanto movimento espírita, mas eu acho que também existe um pouco da nossa percepção. Então, quando a gente senta, hoje em dia ninguém senta, algumas pessoas sentam para ver novela, mas quando a gente senta para ver uma série, uma novela, um filme, alguma coisa assim, sempre tem um vilão. Sempre tem o cara que a gente acompanha, ou a mocinha que a gente acompanha, que a gente torce, que a gente tem assim, nossa simpatia, e sempre tem um vilão. Sempre tem um cara que tem um plano, que vai ter uma risada maléfica, que no final vai contar o seu plano todo, mas o herói ele vai dar a volta por cima e vai vencer sobre o vilão. E quando a gente fala sobre os espíritos inferiores, sobre espíritos vampirizadores, obsessores, espíritos que fazem, que participam de fascinação, de subjugação, eu acho que fica a impressão que isso também se repete como se fosse um filme. Então, o espírito que nessa vida veio antagonizando, que veio vampirizando, como se ele fosse o vilão, como se ele tivesse um plano maligno e uma risada do mal, quando na realidade as relações são mais complexas que isso, mas mas a gente nunca pode preceder do nosso papel nesses efeitos, que eu acho que é o mais curioso, né? A gente não pode olhar para esses médios no livro e achar que eles são vítimas de um processo de vampirização. Ou que a pessoa que chega obsidiada numa casa espírita, por maior sofrimento que seja, a gente sabe o sofrimento que ela é uma vítima de um espírito obsessor. Ela pode, hoje, estar sofrendo os efeitos, mas de algo que ela plantou, de algo que foi iniciado pelo espírito. Não, a gente não pode esquecer. Então não há, acho que eu caí. Então não há justiça, não há bondade, porque se alguém pode sofrer sem merecer esse sofrimento, então não há justiça. Se alguém é uma vítima, por isso simplesmente não há justiça. Porque, pobrezinha, ela está sofrendo nas mãos de um obsessor.
Mas quando a gente lembra que nós não somos páginas em branco, que nós viemos para cá já com a mala cheia de erros e desacertos, erros e acertos, a gente passa a levar em consideração que aquele espírito, que hoje ele é um algoz, hoje ele é um obsessor, é um vampirizador, ele tem uma ligação que foi construída por ambas as partes. Ele não é um vilão de novela, ele é uma pessoa. Ele é um ser humano, como nós, que hoje está numa posição infeliz, assim como nós também estamos. Embora soframos, também fazemos outros sofrerem nesse momento ou em momentos anteriores. Então, eu acho fundamental a gente estabelecer que essas relações elas são criadas por ambas as partes, porque isso coloca a gente no... Porque se a culpa é nossa, se a culpa de alguma maneira é nossa, nós também temos a possibilidade de nos curar. Se a doença parte da gente, então a cura também parte de mim. Se o processo do qual eu sou vítima, ele inicia dentro de mim, ele também cessa, ele também termina comigo. Que é o que ele vai falar aqui, né? A citação no finalzinho que ele diz é: se os nossos irmãos, de fato, conseguissem estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força e influenciação dos infelizes que os seguem. Se aqueles médiuns que estavam lá conseguissem se disciplinar, conseguissem colocar em prática, eles ganhariam muito no seu reequilíbrio e na influência que eles têm sobre aqueles infelizes que os seguem. Ele continua dizendo que, lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Se o médium tivesse a capacidade, a vontade, o desejo e a força de manter o equilíbrio que ele recebe, que ele consegue chegar na reunião mediúnica, dentro da proteção da casa espírita, saindo dali, ele teria força para romper com todos os laços vampirizadores. E o que eu acho que é o mais importante, que é que o médium teria a força necessária para influenciar aqueles que os seguem. Então, a gente tem, sim, a responsabilidade de nos curar, mas eu acho que o que é mais importante do que isso, que é, ao nos curar, temos a força de influenciar o outro. De outra maneira, ao nos mantermos na ignorância, nós não estamos sendo caridosos com os outros. Ao nos mantermos viciados, apegados a matérias, apegados aos nossos vícios, apegados às paixões, ao nos mantermos nesses estágios, nós não exercemos a influência necessária no resgate daqueles que nos acompanham. É como se, numa relação com os meus filhos, eu estimulasse que eles não evoluíssem. Porque eu escolhi não evoluir. Então, é para a gente pensar no nosso papel com aqueles ao nosso redor, não só aqueles que a gente consegue ver. Porque ao escolher não avançar, eu estou carregando comigo uma galera que também não está avançando. Porque se eu avançasse, se eu evoluísse, se eu me desprendesse daquilo que ainda me carrega para trás, daquilo que me afasta do Éden, daquele arrastamento que a Kardec se refere no Livro dos Espíritos, eu não estou fazendo o que eu poderia fazer com aqueles que me seguem. E aí a coisa fica um pouco diferente, né? Porque se alguém que é vítima de um processo de vampirização abriu as portas para esse processo.
Saúde. Abriu as portas para esse processo e carrega muitos espíritos consigo. E aí existe uma responsabilidade que está sendo criada. Porque se isso parte do espírito encarnado, se o espírito encarnado atrai esses espíritos para perto de si, isso tem uma responsabilidade. E aí não é só uma vítima. E aí, se isso parte do encarnado, o encarnado, nesse processo, ele também é um algoz. E nesse capítulo ele coloca a responsabilidade tanto com esses seres desencarnados, a nossa responsabilidade, tanto com esses seres desencarnados, como com aqueles inferiores, ou seja, né, com os animais, que vieram no processo para ser auxiliados, né? Na pergunta da 132, qual o objetivo da encarnação? A espiritualidade fala que o objetivo é evolução pessoal, mas contribuir com o processo evolutivo da sociedade. E, nesse processo, os seres dito inferiores, né, os animais, também têm que ser beneficiados pela nossa atitude, pela nossa ação, pela nossa conscientização. Então, é o que você bem colocou, né? Através da nossa mudança, nós não só beneficiamos a nós mesmos, mas nós beneficiamos a todos que estão envolvidos na relação com a gente, né? Tanto encarnado como desencarnado, como os nossos irmãos dos reinos inferiores. Que essa parte da alimentação é até bem chocante, né? A primeira vez que você lê, que você estuda esse livro, é bem impactante, porque traz uma profunda reflexão para a nossa alimentação. E é um tipo de alimentação que é tão inerente à sociedade que a gente não percebe isso. Não é verdade? Engraçado também, quando a gente ouve falar de vampirismo, a gente logo forma na mente da gente, né, um espírito sugando a energia de um encarnado. Mas você vê que o tema ele é bem abrangente, ele se abre, não tem essa visão encurtada, né, que veio o espírito, se acoplou em mim, está sugando a minha energia, então é um Enquanto o Chico está congelado, eu fiquei muito impactada com esse capítulo, nessas questões da alimentação muito forte, mas principalmente da grande responsabilidade, como o Leandro falou, que nós temos nesse nosso pensar. Não adianta eu estar sorrindo e concentrada e totalmente envolvida dentro do centro espírita, né? Porque lá eu estou protegida e a gente, quando coloca o pé do lado de fora, os nossos pensamentos voltam e o nosso lado mais primitivo enquanto ser humano também, né, se transforma, como aquela questão de você ser um na casa espírita e você ser outro, né, quando você está fora dela. E é justamente nesse momento que todas essas energias se misturam e eu lanço o que não tem de bom dentro de mim e recebo também, né, aquilo que não é tão positivo. Então, é uma grande responsabilidade. E eu vejo esse capítulo como sendo um capítulo fundamental para ser estudado, inclusive, nos diferentes grupos mediúnicos dentro das casas espíritas. Não digo só na nossa casa espírita, não, porque para haver um chamar de atenção mesmo daqueles que se envolvem com essas questões da mediunidade, que se comprometem em estar auxiliando os irmãos no momento das mesas mediúnicas, mas a sua mudança de atitude, você realmente ser uma pessoa com
a mente um pouco mais limpa e um proceder também. Eu acho que é muito, muito interessante que a gente possa estar desenvolvendo isso, estudando isso com outros grupos também. Posso falar uma coisinha desse tamaninho? Deve. Eu gosto muito de um postuladozinho de Einstein, que ele diz o seguinte: a maior insanidade humana é fazer todos os dias as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Né? Nós, quando nos reunimos, quando falamos, nós nos entusiasmamos, somos mobilizados pela nossa intelectualidade, né? Pelo lado do entendimento, da razão, mas temos muita dificuldade em efetivar essas mudanças, tanto no nosso pensar, é óbvio, na nossa própria forma de sentir, e principalmente na nossa forma de agir. Me impactou bastante, nesse capítulo todo, essa parte da alimentação, porque quando depois de várias passagens que não cabe agora colocar, eu decidi não usufruir mais do sabor das carnes, né? De uma maneira geral, não porque eu não gostasse, que eu sempre adorei, mas por uma série de questões, eu acho que por muita ajuda, embora guarde outras questões que precisam ser vencidas, é claro. Eu vejo muitos de nós é o seguinte: não, mas o que é importante é a gente ser melhor no fraterno, mas um pedacinho, uma picanhazinha de vez em quando, uma chuleta, né, um pernilzinho, um cupinzinho comido com amor, é quase que um ato de evolução espiritual. Eu não diria uma mentira, mas é falsear a verdade. Com certeza, porque a gente precisa, e aí eu vou juntar as duas coisas, né? Porque na segunda-feira eu falei sobre o Voltei, né? Muitas aqui eu estou vendo que estavam lá na segunda-feira, mas eu vou ter que me repetir. Lá no livro Voltei, do irmão Jacó, a gente conhece a história do Frederico Figner, que foi um brasileiro super bambambam no movimento espírita, foi presidente de FEB, teve editora, era super atuante. Ele morre e passa por uma dificuldade, um perrengue danado para desencarnar, e quando ele consegue, então, soltar, ficar um pouquinho mais solto da carne, ele percebe que o espírito dele é completamente opaco, não tem nenhuma luz. E ele fica indignado e fala assim: mas como pode eu ser uma pessoa tão influente no movimento espírita e não ter luz própria? E aí a espiritualidade recomenda, então, que ele estude, né? Porque, aparentemente, o tempo em que ele atuou no movimento espírita não foi o suficiente para ele estudar e compreender. E aí, no final, ele percebe que, e aí, dentre outras coisas, um pouco as minhas palavras aqui, que ele estava apaixonado pela ideia do espiritismo, mas ele não colocou isso dentro do seu coração. Então, a gente não pode somente se apaixonar pela ideia do espiritismo. A gente não pode ir para o centro espírita, ouvir uma palestra e falar assim: nossa, que linda palestra, belas palavras, ricos ensinamentos, e chegar em casa e não colocar em prática, que é o que aconteceu com Frederico Figner. Ele até, em algum momento, foi confrontado por um espírito desencarnado que falou que ele não conseguia levar a sério as palavras dele, porque ele seguia, né, o espírito desencarnado seguia o Frederico Figner, ia até a casa dele e via que nada do que ele falava ali na mesa mediúnica ele colocava em prática. Então, a gente não pode se enganar, achar que a gente, frequentando a mesa mediúnica, indo à casa espírita, dando um passe, que a gente está salvo. A nossa religião não funciona assim, nossa doutrina não funciona assim. Se a gente quiser um salvamento automático, vamos ter que procurar outra, né, amor? Vamos ter que procurar outra instituição, porque a nossa não funciona dessa maneira. A gente precisa se apaixonar pela ideia, e o espiritismo ele é uma paixão, mas a gente precisa achar dentro dele o que faz sentido para a gente colocar em prática no dia a dia. E essa parte do capítulo que ele fala sobre alimentação é bem gráfica e é bem impressionante, mas a gente também não precisa sair todo mundo correndo e eliminar a carne do nosso dia a dia. O que a gente deve eliminar é o excesso.
o que eu como dentro da minha alimentação, dentro da minha rotina, que é demais. O que eu faço que é um excesso. Porque aí é esse excesso que eu vou cortar. Para umas pessoas, vou colocar um número aqui maluco, para umas pessoas, 15 quilos de carne numa semana é um excesso. E ela pode tirar e comer, sei lá, 10. Para outras pessoas, comer carne 3 dias, comer carne todos os dias já é um excesso. Ela pode comer 3 dias. Não sei, um exemplo no caso específico da carne. Então, a gente precisa identificar o que para nós é um excesso. O que para nós é o saudável, é o normal, é um equilíbrio. E seguir na linha do equilíbrio. Porque eu posso hoje falar assim, eu li esse livro, eu li esse capítulo, eu vi aquele filme, ficou famoso uns anos atrás, A Carne é Fraca, e eu fiquei impressionado. Não vou mais comer carne. E aí eu começo, eu eliminei a carne, mas eu não fiz nada, eu não mudei nada no meu dia a dia. E aquilo que me satisfez por muitos anos passa a me fazer falta. Porque eu só tirei. E aí eu me frustro. Porque eu não consigo. E aí eu volto tudo. Então, isso é para tudo. Isso é para qualquer coisa que a gente quiser implementar ou tirar. A gente precisa saber fazer aos poucos. A gente precisa... Eu fiz uma palestra uns anos atrás com minha mãe e a gente tinha colocado uma frase do Mark Twain, se eu não me engano, que ele fala que a gente tem que, para a gente eliminar um vício, a gente tem que descer com ele degrau a degrau. A gente não consegue empurrar ele escada abaixo, a gente só consegue ir aos poucos, descer degrau por degrau. Então, se eu como todos os dias, no caso da carne, né, voltando, ou, sei lá, no caso do cigarro, que é mais fácil, se eu fumo numa semana 2 maços num dia, eu não sei se é possível, acho que sim. Aí eu posso eliminar, eu posso fazer 1 maço por dia. Até o momento em que, no dia, eu vou fumar um cigarro. Aqui, e vira uma semana, e aí vira um mês, e aí, eventualmente, isso acaba. E é isso para tudo. Na alimentação, nos vícios, na impaciência, no estresse, no orgulho, na vaidade. E aí isso vai servindo para todas essas ideias. Tudo aquilo que a gente quer se livrar e que a gente precisa descer com elas degrau a degrau. Leandro, posso falar, tia Helena? Claro, claro. Rapidinho. À vontade, tia Isa. Marcado, mas primeiramente agradecer por esse estudo maravilhoso, que esse capítulo, como disse a Jane, ele é impactante em várias coisas. E muito importante, isso aí que a Eliana também citou aí na fala dela, sobre essa que eu considero muito importante, a nossa responsabilidade dentro de uma sala mediúnica, num trabalho nas mesas. Então, a gente tem que levar mais a sério, não é só entrar naquela parte material que está ali, mas pensar na espiritualidade que está ali, que já preparou tudo, e o que nós estamos doando, o que nós estamos utilizando o nosso pensamento para contribuir com o auxiliar naquilo que a gente pode auxiliar, né? Porque a gente recebe muito mais do que a gente doa, né? E com relação a que esse estudo, eu citei, mas vou até resumir aqui. Essa fala aqui que afirmara Virchow, né, que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito de cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Nós temos sempre o hábito de culpar os outros pelas nossas dificuldades, pelo nosso mau humor. Eu estou assim porque fulano me tirou do sério. Eu estou assim porque fulano não fez o que eu queria. Helena, está na página 35, você achou aí? Aí, no finalzinho. Então, é o seguinte, nós somos, como direi também aqui, nós somos responsáveis por tudo o que nós causamos em nós, que nós nos agredimos com palavras, com alimentação, com tudo. Então, não é culpa do outro. É essa consciência que ele está aqui chamando também a gente
dando um puxão de orelha assim, com muito carinho, Alexandre, das nossas responsabilidades, do nosso compromisso. Esse livro ele é muito intenso. E aí a gente vai também aqui no livro, quando diz aqui, que eu acho que é o ponto principal da nossa reflexão com relação às nossas atitudes, a nossa responsabilidade, nosso respeito a nós, como espíritos encarnados. O cuidado que nós temos que ter com este, vamos dizer, esse vaso, né, que nos abriga e que nos dá a oportunidade de refletirmos, de crescermos espiritualmente. Só que nós muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo, e nos deixamos, qualquer situação, a gente traz à tona todos esses vícios, todas essas mazelas, porque a gente ainda não se curou, como você bem disse aí, que a gente tem que, aos poucos, eliminando as coisas que nos fazem mal. Você citou, e foi muito feliz nessa colocação. Então, a gente aqui no livro diz o seguinte, que eu acho um ponto importante. Desde o primeiro dia, só pegando, continuando aqui, desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos regras do bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito ao homem para com as dádivas sagradas. Então, é isso aí, nós esquecemos de tudo isso que a gente assumiu compromisso e a gente deixou de lado pelos nossos interesses materiais, pelos prazeres, por todas essas situações que nós convivemos e que já foi muito relatado. Então, eu acho muito importante a gente trazer para a gente, não é que a gente vai se tornar, vamos supor assim, santo de um dia para o outro, a gente não vai crescer, mas a gente tem que ser melhor para a gente poder ajudar o outro, a gente tem que nos corrigirmos. Não adianta eu falar que você é ansioso, né, Leandro? Como você diz, ansioso, se eu não sei cuidar da minha ansiedade, eu não tenho direito de te criticar. Então, a gente tem que ter esse cuidado na forma de olhar, no jeito como a gente vai olhar para o outro. Eliminar a crítica, se esse é um grande defeito nosso, procurar vou trabalhar a crítica em mim, como eu vou conseguir domar aos poucos, cada dia um pouquinho, e refletir, porque a gente sempre tem desafios em tudo que nós ainda somos fracos, né? Tudo aquilo que a gente pede, eu quero paciência hoje. Hoje, não, a gente vai ter grandes desafios, a gente vai ver que a gente não consegue mesmo de um dia para o outro. Então, esse capítulo aqui ele é bem impactante, né? E como você mesmo disse também aí, a gente procura meios materiais para resolver os nossos pontos espirituais, que, na verdade, não têm fundamento. São fugas e justificativas que a gente usa, né? Eu acho que era só isso que eu queria falar. Então, é isso aí, obrigada, Leandro. Quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Tá? Muito obrigada aí pelo estudo. É um prazer. Eu adoro esse grupo aqui. E eu acho que é isso, né? Que a contribuição que a doutrina espírita faz conosco, de nos colocar no centro do nosso processo de mudança, eu acho que é o que há de mais poderoso, né? A gente abraçar a nossa própria evolução e seguir em frente, entendendo que aquilo que a gente sofre tem origem dentro de mim. Então, se as minhas doenças, se as minhas dificuldades, se a minha angústia, ela nasce dentro de mim, então a cura para isso tudo também faz parte de mim, também está dentro da minha possibilidade, também está dentro do meu fazer, do meu querer, do meu desejar, do meu vibrar. Eu sempre tive, só para a gente encerrar, eu sei que já passou 2 minutos, eu sempre tive dificuldade com aquelas ideias do tipo assim, alguém fez algo para você, alguém fez um trabalho para você, alguém fez alguma coisa para você. Porque nunca entrou na minha cabeça que alguém
pode fazer algo espiritualmente, energeticamente falando, que pode me afetar, se eu não abrir as portas para que isso aconteça. Se eu abrir a porta e falar assim, meu Deus, ele fez mesmo, estou preso nesse processo, estou preso nesse trabalho que o outro fez para mim, aí realmente eu estou preso. Aí é a figura daquele cavalo que está com uma sela amarrado numa cadeira, que se ele puxasse a cadeira, ele sairia, mas como ele vê a sela, vê a cadeira e vê a corda, ele acha que ele está preso. Então, se eu acho que eu estou preso, de fato eu estou preso. Se eu me reconheço livre e protagonista da minha própria história, eu sou protagonista. Então, vamos nos despedir, né? Agradecendo muitíssimo a participação do nosso irmão, Leandro Lobac. Vou encerrar aqui, então. Boa noite a todos.